mensagem. Cadê Mara? Põe aqui para mim no telão, por favor, meu irmão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8. Vou procurar ser sucinto nas palavras, procurar ser breve, dentro do possível. Porém, não quero... É um dia, para mim, muito importante, porque é o aniversário do lugar onde Deus me restaurou, onde Deus restaurou minha vida, onde Deus restaurou a minha vida pessoal, profissional, espiritual, enfim, muitas coisas. Carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 5, verso 18, diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Confesso aos irmãos que muito difícil eu ficar nervoso durante uma ministração. É como eu falo para minha esposa, eu falo para todo mundo. Eu só sou ali um canal. Eu não fico nervoso porque quem prega é Jesus e quem ministra é o Espírito Santo de Deus, porque a palavra de Deus me diz que o Espírito é ele que convence da justiça, do pecado e do juízo. Então eu só estou aqui porque tem que ter uma matéria com o microfone na mão para poder transmitir a mensagem. Mas confesso que nessa noite estou um pouquinho nervoso, mas daqui a pouco isso se vai, porque hoje nós celebramos uma data emblemática na vida da Igreja Cristã de Gatuna. Tirando, acredito que todos os homens aqui, as mulheres não, mas todos os homens aqui já passaram os 15 anos, né? E verdadeiramente a gente já viveu algumas coisas, como já foi falado aqui, já vivemos os nossos altos e baixos. Dentro de 15 anos, a gente olhar para trás e ver 15 anos da nossa vida, a gente vai ver uma história que teve muitos capítulos muito maravilhosos, capítulos incríveis, extraordinários. Entretanto, também teve capítulos que não foram tão bons, capítulos que nós queremos riscar linhas, talvez frases da nossa vida que nós queríamos apagar. Mas dentro de 15 anos de Resgatando Vidas, o que nós podemos celebrar nesse lugar? O que nós podemos celebrar na vida da Igreja Cristã Resgatando Vidas? Podemos celebrar vidas restauradas. Porque eu creio que verdadeiramente, de repente nem todos que estão aqui, às vezes pessoas que não puderam vir nesta noite, ou alguém que pode vir amanhã, teve a vida restaurada nesse ministério. Ou melhor, através desse ministério. Porque hoje, na noite de hoje, nós ordenamos uma missionária e um presbítero. Nós somos gratos a Deus pela vida deles. Mas isso é fruto do amor de Deus. E isso é fruto da restauração de Deus na vida da Igreja Cristã Resgatando Vidas. Famílias foram reconstruídas. Nossa, família reconstruída. Na minha cabeça passa um filme extraordinário. Conforme o Wagner falou aqui, o Wagner com a Daniela, eles eram um casal. E quando veio a Marina, virou uma família. Assim como na minha casa, era eu e a minha esposa somente. E eu lembro que num culto de oração, numa terça-feira, foi falado para mim: eu vejo uma neném no seu colo. E Esther está aí, correndo para lá e para cá, brincando, cantando aqui toda feliz, porque a tia Flávia chamou ela para cantar na sexta-feira, no culto de oração. 15 anos de milagres e testemunhos. Nossa, quantos testemunhos, né, Camila? Essa igreja tem. Missionária Selma,
Quantos testemunhos tem esse ministério, não é verdade? Misericórdia. E neste dia, Deus quer nos lembrar que a tudo nós devemos dar graça para Ele. Porque eu demorei a entender algo que o pastor sempre falou desde o primeiro dia que eu entrei nessa igreja. Desde o primeiro dia que eu cruzei as portas da Resgatando Vidas, o pastor Harrison fala que amar é decisão. E a gente que vem de fora, a gente fala assim, que decisão? Amar é sentimento, a gente sente o amor. E eu nunca entendia essa parte do amar é decisão. Porém, gratidão é um sentimento. Não é um sentimento, é uma postura espiritual. Se eu pudesse enumerar aqui agora, eu colocaria 3 tópicos. E o primeiro seria: a gratidão é uma escolha, não uma reação. Nós escolhemos ser grato. Ser grato não é uma reação ao que foi feito para nós ou por nós, mas gratidão é uma escolha. Gratidão, ela não nasce de circunstâncias. Gratidão, ela nasce da revelação. Se estamos aqui hoje, é porque Deus tem sido fiel conosco quando não tínhamos força. Quando o Wagner falou naquele viés de baixa, meu Deus, eu fico imaginando quantos viés de baixa o Ananias teve na vida dele. Se um dia você tiver a oportunidade de sentar com ele e falar com ele, e você olhar ele sempre sorrindo assim, você não diz que ele passou pelo que ele passou. É um testemunho muito forte. E hoje eu olho para ele assim, eu vejo ele um exemplo. Sabe por quê? Ele não foi consagrado presbítero à toa. Ele foi consagrado presbítero lá atrás, quando ele estava passando pela prova, dando glória a Deus. Ele foi consagrado lá atrás, quando ele estava naquela porta fechada, naquele quarto no meio da escuridão, e ele não achava que nada servia para ele, e Deus falou com ele, no particular com ele. Ele foi consagrado presbítero lá atrás, quando todo mundo achou que ele não podia, quando todo mundo achou que ele não conseguiria, quando todo mundo achou que ele era apenas mais um na multidão. Existe um trono, e nesse trono existe um Deus que olhou para o coração do Ananias. Porque hoje ele está aqui, bonitão, terno, gravata, aparecendo até um advogado, até um embaixador. Mas lá atrás, quando ele estava de bermuda e chinelo, Deus olhou para o coração dele. E eu acredito que quando Deus olhou para o coração de Ananias, foi a mesma coisa que ele viu no coração de Davi. Sabe por quê? Porque no final da vida de Davi, quando o profeta chega lá para falar com ele, rei, esse cara que tomou a ovelhinha do outro era o senhor, rei. Ele pega, tira a coroa, rasga as suas vestes e fala: eu não quero reino, eu não quero ouro, eu não quero nada, eu quero a presença do Senhor. E foi isso que aquele homem ali fez. E se ele está sendo consagrado hoje, se ele está sendo ordenado hoje, se ele está sendo honrado perante aos homens hoje, é porque Deus olhou o coração dele. E porque verdadeiramente ele tem sido um referencial da palavra de Deus, da conduta de um cristão, não somente para ele e para os familiares dele, mas que por onde ele passa, ali as pessoas falam: ali vai um homem de Deus. Deus tem nos sustentado ao longo desses 15 anos. Gratidão, ela abre portas, a porta que a impaciência é capaz de fechar. Como o pastor ressaltou aqui, domingo
dois domingos e uma quarta-feira, nós viemos com uma série de mensagens baseada em Eclesiastes 7 e 8, que diz que melhor é o fim das coisas, parafraseando o texto, do que o início delas. Eu não sei como vocês começaram a trajetória de vocês, mas eu sei que se vocês estiverem alicerçados em Cristo, vocês vão acabar a trajetória como Paulo acabou. Encerrei a carreira, guardei a fé. Se o pastor falou isso semana passada, eu fiquei com isso na cabeça. Imagine se a gente agora tivesse um spoiler. Vamos fazer assim, tivesse um spoiler com Cristo. E vi que a gente ir no grande dia, Cristo fala assim, hoje eu estou aqui com o tempo ocioso, vou chamar meus filhos aqui em cima para poder ver com eles. E Cristo, você senta na frente de Cristo, ele puxa o extrato dos teus últimos 15 anos. Aí ele começa a ver o que você fez. Ele começa a te convidar, conversar com você a respeito do que você fez nos seus últimos 15 anos. Aí ele te dá na tua mão o teu extrato e fala, agora conta para mim. Sabe? Igual quando o pai faz com a gente, que a gente pega o boletim e a gente vai, quando o boletim é azul, a gente vai para casa como? Felizão, né? Boletim azul, vai dar tudo certo. Deu brinco. Ó, vai lá, felizão, para mostrar para a mãe, mostrar para o pai, mostrar para o tio. Hoje em dia, né, posta até nas redes sociais. Não, meu boletim azul, tirei A em tudo, A mais. E você vai como? Feliz e contente. Aí tem um coleguinha teu lá do outro lado, lá do cantinho. Pô, é menos. Caraca, boletim todo vermelho. Não tirou um azul nem na educação física, nem na aula de arte tirou um azul. Como é que faz para levar esse boletim para casa? E aí, Rai, como é que faz para levar esse boletim para casa? Coça a cabeça, né? Fala assim, então, mãe, e agora, sabe? Imagina, você está com o teu boletim. O que você acha que vai o seu boletim quando você chegar assim na frente do Senhor? A impaciência nos faz esquecer o que Deus já fez por nós. Quem nunca passou por isso, né? Caramba, pô Deus, logo na minha vez, Deus. Ou então, né? Deixa eu tirar o microfone aqui para não ser cancelado. Pô, logo na minha vez, Deus cruza o braço. O Cristo cruza o braço. Logo na minha vez, a cruz é preta. Né? É assim que a gente fala lá fora, né? Logo na minha vez, pô, acabou a senha da bênção. A gratidão nos amadurece. E hoje, nós não celebramos reclamações, nós celebramos milagres. Milagres. Você é um milagre. Você é um milagre. Cada um de nós aqui dentro é um milagre. Sabe por quê? Porque eu estava junto com a tua mãe orando pela tua vida. Eu estava junto orando com a tua mãe pela tua vida. Eu estava junto com a Martinha orando pela tua vida. Eu estava junto com o pastor Harrison orando pela tua vida. Quantas vezes a gente entrou naquela sala lá na outra igreja e ele me chamou, André, vamos orar pelo povo. Porque o povo, a igreja pode estar vazia, mas a gente tem que estar aqui orando. Eu não era pastor não, gente, eu era evangelista, eu era presbítero, mas eu estava lá orando com ele. Sabe por quê? Porque lá atrás, quando eu cheguei, ele começou a contar a história dele de vida. Eu e ele sozinhos, subindo um monte, debaixo de chuva. Meu irmão, minha irmã, vou ser sincero com vocês. Eu não sei vocês, mas eu não sei se eu subiria um monte comigo debaixo de chuva numa sexta-feira. E ele deixou a esposa dele em casa, saiu do conforto do seu lar para subir um monte chovendo comigo. Eu já não sabia, né? Quando ele começou a contar a história de vida dele, eu passando pelos problemas que eu estava passando, eu já não sabia mais o que era chuva e o que era lágrima no meu rosto, porque eu já estava... E foi a primeira vez que eu vi o pastor Harrison chorar. Foi ele contando a história dele de vida para mim, a gente subindo aquele monte.
Gratidão, ela abre portas. Gratidão, a gratidão, ela tem algo muito singular. Cadê Danusa? Danusa deve estar lá nos afazeres dela. E gratidão gera impacto. E impacto gera testemunho. Por que eu lembrei de Danusa agora? Porque ela está sendo ordenada missionária. Mas ela não está sendo ordenada missionária agora. Ela está sendo ordenada missionária porque a gratidão que ela tem a Deus, a gratidão que ela demonstra a Deus por tudo que Deus vem fazendo na vida dela e da família dela, vem gerando um impacto em cadeia. Vem gerando um impacto em cadeia. Sabe por quê? A gratidão que ela tem por Deus não gera só impacto no Lucas, no Isaías, na Stephanie, gera impacto em todo mundo que está em volta da Danusa. É impossível você estar do lado da Danusa e você não rir e não ficar feliz com a presença de Deus na vida dela. É impossível. Sabe por quê? Porque a alegria que contagia ela é a alegria do Espírito Santo de Deus. E a gratidão que impacta ela gera um testemunho de milagre na vida de quem está ao entorno dela. Ao longo desses 15 anos, a Igreja Cristã Resgatando Vidas, ela impactou vidas, impactou pessoas, impactou famílias. Eu costumo dizer que depois que a gente começou a fazer live, a gente anda impactando grandes coisas. Eu coordeno junto com o Gabriel e com a Iracema a parte de mídia da igreja. E outro dia eu estava conferindo ali, olhando com eles todos felizes, todos empolgados, porque tinha visualização da nossa live na Nova Zelândia. Aí eu falei assim, caramba, eu não conhecia Nova Zelândia. E nessa parte de impacto, eu me encaixo também, encaixo a minha esposa, encaixo a minha filha, encaixo a minha família, porque famílias foram restauradas ao decorrer desses 15 anos. Casamentos foram celebrados, não nesse tempo, no outro tempo. Foram vistos milagres de quem não ouvia, ouviu, quem não andava, andou. E dentro desses 15 anos, corações foram sarados. Aleluia! Dentro desses 15 anos, propósitos foram revelados. E durante um período da nossa história, nós ouvíamos falar, e foi uma coisa que o pastor Harris conversou comigo, a gente conversando, ele me levando para casa, eu ainda morava na Serra Morena, ele conversando, e teve um período na nossa igreja em que teve uma onda que a igreja não pregava doutrina. Não, mas aqui não prega doutrina. Aqui não prega doutrina, nossa igreja não prega doutrina. E foi o mesmo período em que tinham rumores que a nossa igreja era uma das igrejas mais permissivas da ilha do governador. E o pastor Harris olhou para mim, eu olhei para o pastor Harris, e a gente não sabia de onde estava vindo esse falatório. E nós fazemos o que nós sempre fazemos. Oramos e continuamos orando. Sabe por quê? E hoje a gente está comemorando 15 anos. Sabe por quê? Porque uma coisa que o pastor Harrison sempre fala: nós não somos guiados por ruídos. Nós não somos guiados pelo clamor da multidão. Nós não somos criados pela efervescência do sapatinho de fogo. Nós não somos criados debaixo do fogo e do... Não. Nós somos criados debaixo da palavra e da fidelidade de Deus. Porque eu aprendi com ele que nós temos que ser fiel a Deus. E a doutrina que a Igreja Cristã Resgatando Vidas prega é a doutrina do Espírito Santo. Porque eu posso ficar aqui 2 horas
te falando de Bíblia, se o Espírito Santo de Deus não te constrangir, meu irmão. Eu posso trazer o maior teólogo do Brasil aqui e não vai acontecer absolutamente nada com a sua vida. Ah, pastor André, mas se eu trouxer uma viva, eu posso trazer o pastor, o preletor, o missionário mais avivado do Brasil, do mundo. Se você não for constrangido pelo Espírito Santo de Deus, ele só vai falar aqui, ele vai dar uma palestra para a gente. Somos frutos da fidelidade de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa doutrina vem do Espírito Santo. O nosso fogo, ele não apaga, porque o altar está certinho. O nosso altar está certinho. Sabe por quê? Se a gente começar, se o pastor começar a contar a história da igreja aqui, ele já contou um pouquinho. A Jamile deve saber disso. De olhar para o saldo da igreja e falar como essa igreja está de pé. De olhar, a gente já teve um domingo, eu nunca vou me esquecer disso na minha vida. O culto de domingo, o aluguel na outra igreja vencia na segunda-feira. E a gente não tinha o dinheiro do aluguel. E no culto de domingo, a gente foi, fez o culto, adoramos o nome do Senhor, foi um culto maravilhoso. Quando a gente foi contar as ofertas, tinha o dinheiro certinho do aluguel. Sabe o que é isso? Fidelidade. Sabe o que é isso? A gente prega o amor de Deus. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Mas aqui, o amor está sempre vivo. E eu vou te contar uma história que funde com a história da Resgatando Vidas, antes de eu terminar a ministração. Porque aqui nós verdadeiramente pregamos o Eva. Você sabe o que é Eva? Pergunta para quem está do seu lado aí, se ele sabe o que é Eva. Não sabe o que é Eva? Eu vou te falar o que é Eva. Desses 15 anos, nós temos feito Eva. Eva é edificar. Nós temos edificado vidas para a glória de Deus. Eva é ver, é de valorizar. Nós valorizamos cada um de vocês, porque vocês são raros para Deus. Vocês são valiosos para Cristo. E o A é de amar. Edificar, valorizar e amar. É isso que nós pregamos na Igreja Cristã Resgatando Vidas. Edificar, valorizar e amar. É por isso que durante 15 anos nós estamos de pé. É por isso que durante uma pandemia em que muitos lugares fecharam, a gente se mudou de templo para um templo maior. E o Gabriel falou isso ontem. E eu me lembro, sentado aqui mesmo, onde a missionária Fabíola está, estava sentado eu, o pastor Harrison, o dono do local, e que Marcos veio com a gente, não veio, Marcos? E o antigo locatário. A gente estava aí mesmo onde a senhora estava. Estava sentado aí, e o pastor Harrison tinha vindo de carro, a gente falou, ó, a gente vai lá conversar com ele, conversar com o dono do imóvel, mas ó, eu não vou mover um cílio para poder, não vou mover um papel, uma folha, não vou mover nada. Se for da vontade de Deus, a gente fica. A gente sentou aí, varão, o dono, o proprietário estava sentado justamente aí onde você estava. Ele olhou nos olhos do pastor Harris e falou assim, é isso, isso e isso. Pode ser? O pastor Harris falou, pode ser, então aperta a mão aqui. Aí o pastor Harris apertou a mão dele, aí o proprietário falou assim, eu sou homem, eu não sou cristão ainda não, mas eu sou homem. E homem, ele resolve na palavra. Aí eu te falo, meu irmão, estrada do Dendê 915 para ônibus, para táxi, para tudo aqui. Um lugar privilegiado, extremamente privilegiado. Com certeza é um dos IPTUs mais caros da Ilha do Governador.
E a gente acertou tudo isso com um aperto de mão. Sabe o que é isso? Fidelidade a Deus. Sabe o que é isso? Obediência a Deus. Sabe o que fazia? Sabe qual era a diferença de Caim para Abel? Eu falo isso sempre. A diferença de Caim para Abel, sabe qual era? Abel era fiel a Deus. Por isso que tudo nas mãos de Abel floria, multiplicava, porque ele era fiel. Não era porque ele dava, é porque ele era fiel. Não é o teu dízimo, aprende uma coisa, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. Não é o teu dízimo que multiplica o teu tesouro. Não é o teu dízimo que multiplica a tua fazenda. É a tua fidelidade no reino de Deus que faz o sobrenatural acontecer. E o carinho de Deus muda de uma forma sobrenatural. E aonde não tinha, passa a sobrejar. E como todo mundo sabe, eu gosto de ilustração. Eu gosto de trazer algo palpável para as pessoas poderem entender o que eu quis pregar, o que eu quis transmitir. E numa província muito distante daqui, tinha um senhor que ele morava bem no alto da província. E todas as noites, antes de dormir, ele pegava, ia na varandinha dele e atarrachava uma lâmpada lá. E os vizinhos sempre olhavam para ali e viam aquela lâmpada acesa. Um belo dia, um vizinho indagou a ele: para que você deixa essa lâmpada, uma lâmpada acesa aqui em cima? Aí ele respondeu: para que os viajantes saibam que não estão sozinhos no caminho. Muitas vezes, na nossa caminhada ministerial, essa luz parece pequena, mas ela nunca se apaga. Deus sempre manteve a lâmpada acesa. Essa é a história da Resgatando Vidas. Muitas vezes nós somos só uma lâmpada, mas nós estamos sempre acesos. E sempre que você precisar, pode bater nessa porta, que a gente vai estar aqui, orando pela sua vida, orando pela sua casa, orando pelo seu ministério. Precisando, a gente vai estar aqui para te dar um abraço, para te dar um beijo, para poder falar com você, para poder subir monte com você. Sabe por quê? Porque o amor de Deus nos amou. A gente não tem isso na logo, a gente tatua isso no coração e a gente faz isso com atitude. Amém? Queria que você se colocasse de pé, colocasse a mão no seu coração. Aleluia! Feche seus olhos, bote a mão no seu coração. Senhor, elevamos um altar de gratidão a Ti. Não somente pelos 15 anos que passamos, mas pelos próximos 15 anos que virão. Pai, muito obrigado por cada vida transformada. Muito obrigado, Senhor, por cada família restaurada nesse altar, nesse santuário. Muito obrigado, Senhor, por cada promessa cumprida, Pai. Senhor, que os próximos anos sejam ainda mais frutíferos para a Tua glória, Pai. É assim que eu te peço, te louvo e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Edson.